e esse é o primeiro de muitos momentos terapêuticos, onde eu escolhi compartilhar com vocês reflexões com base nos ensinamentos de Jesus. Não só nos ensinamentos, mas sim em tudo que ele deixou escrito e também nas suas ações. Durante algum tempo da minha vida, até os dias de hoje, eu venho dedicando a estudar sobre a vida de Jesus e sobre as práticas terapêuticas de todos os seus movimentos, de todas as suas palavras, de todas as suas intenções. E como tudo isso pode ser associado à nossa vida, aos conflitos do nosso cotidiano, às dificuldades que nós vivemos, para nos ajudar a sermos seres humanos melhores e também a lidarmos com situações de diversas formas dentro de uma perspectiva que seja mais leve, com um jugo mais leve e mais suave, como ele mesmo nos prometeu. E para fazer essas reflexões, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês o meu próprio livro, que se chama A Luz em Minha Vida, que fala exatamente sobre a prática da autoterapia com base nos ensinamentos de Jesus. E antes do primeiro capítulo, na verdade, na introdução do livro, eu falo exatamente sobre isso, sobre como eu conheci um Jesus totalmente diferente daquele que me havia sido apresentado na igreja. Não que aquele Jesus não fosse importante ou que ele deixasse de existir, mas ele foi se transformando de uma forma que antes eu tinha Jesus como um ser inalcançável, intocável, e existia até uma sensação de desconforto quando eu pensava em fazer uma oração e me conectar com Jesus, como se eu não fosse digna, principalmente pelo sofrimento que ele passou para nos salvar. Mas conforme eu fui conhecendo Jesus dentro dessa perspectiva que eu trago aqui no livro, através do olhar transpessoal e consciencial, eu consegui ter uma aproximação muito maior e realmente compreender que toda a vida de Jesus é extremamente terapêutica e transformadora. E que se a gente tiver um olhar carinhoso, nós podemos aprender daquilo que ele nos deixou, dos seus atos e das suas palavras, para que isso também ajude na nossa transformação, no nosso dia a dia. Então, o objetivo é que os ensinamentos de Jesus se tornem o nosso terapeuta. E foi isso que aconteceu na minha vida. Depois de uma sequência de desafios gigantescos, tanto na área relacional quanto física, espiritual, e aquela sensação de não ver mais caminho, de não sentir mais que existiam oportunidades na vida e que eu poderia ter uma vida digna, foi que eu conheci esse olhar transcendente em relação a Jesus. E isso de lá para cá vem me transformando a forma como eu me vejo, como eu vejo as outras pessoas e também como eu vejo o mundo. E foi a partir dessa leitura, então, do meu próprio livro, que eu me inspirei a compartilhar com vocês algumas percepções. E a primeira que eu gostaria de deixar aqui hoje, a primeira reflexão, o primeiro momento terapêutico, é justamente essa introdução da possibilidade da gente ampliar o nosso ponto de vista, a nossa percepção sobre algumas coisas, inclusive sobre a nossa própria vida e sobre nós mesmos. Porque muitas vezes a gente cresce carregado de crenças, de ideias, de conceitos, de pré-definições, tanto pessoais quanto culturais e religiosos, que fazem a gente ficar com uma ideia medíocre sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade e até mesmo sobre o que nós estamos fazendo aqui e o que a gente pode desenvolver na vida. E quando a gente amplia a nossa forma de analisar, de sentir, de se conectar com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, nós podemos ver caminhos totalmente diferentes. Aliás, a gente pode ampliar muito mais os nossos caminhos, que antes eram limitados apenas aqui ou ali, então a nossa percepção pode aumentar muito. E foi esse conhecimento, a partir dessa análise da vida realmente de Jesus e de todo o seu potencial diante da existência e de tudo aquilo que ele nos deixou, é que essa perspectiva começou a ser ampliada para mim. Então, o meu convite nesse momento terapêutico é para que você se abra para essa jornada também de reflexão, de discernimento. Nós não precisamos acreditar em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente vê. Pelo contrário, nós precisamos analisar, ver o que faz sentido, o que nos aproxima mais de Deus, o que nos conecta de verdade. E aí sim a gente assimila e segue com aquilo. Então não há nada de mal, pelo contrário,
que a gente amplie a nossa visão e busque compreender além de entender, porque o entender ele fica no nível cognitivo e o compreender ele traz uma expansão, um conhecimento muito maior, que nos permite ver as coisas de um ângulo muito mais divino, porque Deus enxerga tudo de todas as perspectivas e nós muitas vezes ficamos na nossa visão limitada, mundana, baseado nas nossas crenças. Então ampliar a nossa percepção, começar a questionar por quê, para quê, da onde, qual o sentido, qual o objetivo de tudo isso, faz com que nós começamos a caminhar então pela reflexão e pela consciência. Então deixo aqui o convite desse momento terapêutico, que basicamente eu falei um pouquinho sobre a introdução do livro. Se você quiser acompanhar comigo mais vezes essa leitura e essa reflexão, você pode adquirir o livro tanto no site da Amazon, quanto diretamente comigo, me chamando no direct, né, enviando uma mensagem para que o livro possa ser enviado diretamente para você. E no mais, continuo aqui então, seguindo na sequência dos capítulos, onde no próximo nós vamos falar um pouquinho sobre identidade, no nosso próximo momento terapêutico. Até lá!